Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar dos 12 livros que eu pretendo ler em 2026. Feliz ano novo para todo mundo, que 2026 seja um ano de muita paz, embora tenha eleições por aí. Muita alegria, prosperidade, felicidade e, claro, excelentes leituras. Quero agradecer a todo mundo que continua aqui no canal, que está se inscrevendo também. Se você não está inscrito, se inscreva, porque aqui a gente fala de leituras muito legais e muito variadas. Se inscreve e ativa o sininho. Já deixa o seu like também. E eu queria lembrar vocês também que eu tenho um link da Amazon. Então, se você quiser adquirir qualquer produto, qualquer livro pela Amazon, você pode clicar no link que fica no box de descrição e no primeiro comentário. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então, retomando, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, que confia no meu trabalho, que gosta de pegar as dicas de leitura. Para quem caiu de paraquedas, meu nome é Natasha. Eu adoro fazer metas literárias para o ano e geralmente eu faço várias. Tem uma que eu faço todo ano, que é uma meta meio que de equilíbrio. Eu tento ler mais ou menos 50% de autores homens e autoras mulheres, por exemplo. Eu sempre coloco também um tanto de livros de autores negros e autores indígenas que eu quero ler, entre outras metas gerais, assim. Além disso, eu tenho um projeto aqui no canal de longo prazo, de 5 anos, que é o projeto 40 livros para ler antes dos 40 anos. Agora, no final de janeiro de 2026, eu vou completar 38 anos. Então, tenho aí mais 2 anos para completar esse projeto. Se você quer saber quais livros eu escolhi para serem meus 40, para ler antes dos 40, tem 2 listas que eu preparei para vocês. Então, na verdade, são 80 livros para ler antes dos 40, sendo que 40 deles são de ficção e 40 deles são de não ficção, porque eu adoro ler coisas muito variadas. Então, eu não consegui fazer uma lista só com 40 livros, só, entre aspas, que é bastante. Mas como eu tinha 5 anos para cumprir essa lista, estou cumprindo aos poucos. Depois eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essas 2 listas que eu preparei, mas vai ficar para outro vídeo. E em 2025 eu fiz um desafio chamado Desafio das Palavras-Chave, do Geek Freak, que é o Vitor Almeida. Ele propunha uma palavra-chave para cada mês, e a gente tinha que procurar na nossa estante um livro cujo título tivesse a ver com essa palavra-chave. E esse desafio foi muito legal, porque me ajudou a desencalhar vários livros aqui da minha estante, livros que eu não lembrava que eu tinha, ou que estavam meio esquecidos mesmo, e eu acabei tirando eles da estante e me surpreendendo bastante. Alguns deles foram parar nas minhas melhores leituras de 2025, e se você quiser pegar essas dicas, tem um vídeo com as melhores leituras de 2025, vou deixar nos cards e no box de descrição também. E aí, eu amo fazer essas listas de livros para ler, eu costumo cumprir, tá? Mas eu estou com essas 2 listas de 40 livros para ler antes dos 40, que é bastante coisa. Então, esse ano, eu resolvi fazer uma lista meio temática. Daqui a pouquinho, com os exemplos, vocês vão entender melhor, mas em vez de eu cravar 12 livros, 12 títulos diferentes, eu vou cravar 12 temas, que eu tenho bastante aqui na minha estante. Isso me dá um pouquinho de flexibilidade para escolher o que eu vou ler ao longo do ano. Eu vou mostrar para vocês algumas das possibilidades que eu tenho aqui na minha estante, só para vocês terem noção do que mais ou menos eu pretendo ler nesses temas. Então vamos lá, para começar, meu primeiro tema é um livro sobre o período medieval. Eu tenho muita coisa sobre a Idade Média, eu sou professora de História e de Filosofia, então é um tema com o qual eu lido bastante em sala de aula, mas nos últimos 2 anos, mais ou menos, eu recebi muitos livros sobre o período medieval e que foram acumulando aqui na estante, e eu tô muito afim de ler sobre isso. Então algumas das minhas possibilidades são Ser Mãe na Idade Média, de Maria Jesus Fuente Pérez, pela editora Vozes. É um lançamento da editora Vozes de 2025. A tradução é de Rafaela Milara Kerstin. Esse aqui eu adquiri numa promoção da editora Vozes, O Trabalho na Idade Média, de Robert Fossier, ou Robert Fossier, com tradução de Marcelo Berriel. Então esse o foco vai ser mais na questão do trabalho. E aí 2 calhamaços que oferecem uma visão abrangente da Idade Média, que eu acho que eu vou gostar bastante dos 2. Um deles é A Civilização Feudal, do ano 1000, a Colonização da América, de Jérôme Bachet, pela editora Vozes, com tradução de César Souza. Esse é grandão. E outro que também é panorâmico e grandão é esse aqui, O Poder e os Tronos, uma nova história da Idade Média, de Dan Jones, pela editora Crítica, com tradução de Cláudio Carina. Eu gosto desses livros que tentam mostrar
um panorama ampliado da Idade Média, mais rico e não pautado nos estereótipos que a gente tem hoje em dia. De que era um período muito ignorante, ou de que era um período muito honrado. Enfim, a Idade Média é um período tão complexo como todos os outros. E parece que esse livro se propõe a falar sobre essa complexidade. A segunda categoria, para mim é bem fácil cumprir essa, é um livro de contos. Eu amo contos. E tenho muita coisa aqui na minha estante. Eu poderia ter selecionado aqui, sei lá, 30 livros para mostrar para vocês. Mas eu peguei alguns que eu tô um pouquinho mais afim de ler neste momento. Pode ser outro, tá? Mas agora em janeiro eu tô muito afim de ler esse aqui, por exemplo, Mestres do Gótico Botânico e Outros Suspenses Venenosos, de vários autores e autoras, pela editora Wish. Sempre muito lindas as edições da Wish, com tradução de Luiz Henrique Batista, Cláudia Mello Belhassoff, Bruno Anselmi Matangrano, e é um livro de contos de suspense botânico, então tudo vai ter a ver com envenenamento aqui nesses contos, e eu gosto muito de ler sobre mistérios e crimes, e esse livro promete isso. Aliás, eu tenho um monte da editora Wish aqui comigo, daqueles dos contos de fadas, mas no momento eu tô mais afim de ler esse. Tem esse aqui da Companhia das Letras, O Dia Escuro, Contos Inquietantes de Autoras Brasileiras. Então são várias autoras brasileiras, com organização de Fabiane Sestes e Socorro Acioli, que vão para um lado mais insólito, também mais misterioso. Outro que está me chamando desde 2025 é Irmãs da Revolução, antologia de ficção especulativa feminista, com organização de Anne Vandermeer e Jeff Vandermeer, coletânea de contos de várias autoras e tradução de Márcia Mann. A editora Aleph caprichou nesse aqui também. E outros dois que eu tô muito afim de ler são Quem Vai Te Ouvir Gritar, uma antologia de horror negro, editado por Jordan Peele, publicado pela editora Suma, com tradução de Carolina Cândido, Gabriela Araújo, Jim Anotsu e Thaís Brito. E aqui no verso está escrito: uma coletânea inovadora com histórias para pensar não apenas os terrores do sobrenatural, mas a realidade assombrosa das injustiças e das desigualdades sociais. E o outro que eu tô bem curiosa é o Friday Black, de Nana Kwame Adjei-Brenyah, pela editora Fósforo, com tradução de Rogério W. Galindo. E pelo que eu entendi, vai para esse mesmo lado do Quem Vai Te Ouvir Gritar, pensando sobre as injustiças sociais, principalmente o racismo. A terceira categoria, também fácil para mim, é um quadrinho. Eu tô com vários paradinhos aqui na minha estante, eu acabo deixando os quadrinhos para momentos específicos, e o momento específico nunca chega. Então eu vou colocar entre as 12 leituras de 2026, e algumas das possibilidades são Em Ondas, de A.J. Dungo, pela editora Nemo, tradução de Érico Assis, e quem me deu foi a Lilica, do canal Comparando Livros. É um livro que fala sobre luto, um quadrinho que fala sobre luto. Esse eu acabei de adquirir, da Alison Bechdel, O Segredo da Força Sobre-Humana, pela editora Todavia, com tradução de Carol Ben-Simon. Gosto muito do Fun Home, que é outro quadrinho da Alison Bechdel. E eu tenho mais um dela aqui que eu não li ainda, sobre a mãe dela. E esses dois que eu tenho pouca informação a respeito, mas comprei há algum tempinho já, tá na hora de ler. Sabrina, de Nick Drinasso, com tradução de Érico Assis, pela editora Veneta. Esse aqui já é um pouco mais sombrio, no traço, pelo menos, nas cores. E Escuta Formosa Márcia, de Marcelo Quintanilha, pela editora Veneta, um quadrinho brasileiro. E eu gostei muito dessas cores. Olha só, são meio diferentes do que eu tô acostumada a ler. A quarta categoria é um livro sobre arqueologia ou pré-história. Quem acompanhou o canal aqui em 2025 sabe que eu fiquei obcecada no final do ano pela Nied Guidon, arqueóloga brasileira, então eu tô muito afim de ler mais sobre isso, e eu tenho algumas coisas já aqui na minha estante que estão esperando. Eu separei aqui 3 que eu estou com mais vontade de ler nesse momento. Um deles é Sobre os Tempos do Equinócio, de Eduardo Góes Neves. O subtítulo é 8.000 anos de história na Amazônia Central, e foi publicado pela editora Ubu, Edusp e Fapesp. Então vai falar sobre vestígios humanos na Amazônia, a floresta amazônica, que é considerado um território, entre muitas aspas, virgem e puramente natural. E existem vestígios arqueológicos mostrando que a Amazônia tem a mão humana, mas a mão humana foi tão bem feita que a floresta consegue se renovar com muita facilidade. Então eu tô muito afim de ler esse, ele é pequeno, é relativamente pequeno. Outro que eu tô com muita vontade de ler é Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas, de Bernardo Esteves, pela Companhia das Letras. Então, como o próprio subtítulo diz, vai falar sobre a ocupação das Américas, que tem tudo a ver com a teoria da Nied Guidon. E o livro vai falar
sobre várias coisas, entre elas a Lagoa Santa, a Luzia, a Amazônia, o Clovis. Eu já vi aqui no centro do livro tem algumas fotografias, e entre elas temos Nied Guidon, por exemplo, e as pinturas rupestres na Serra da Capivara. Então esse também é um ótimo candidato. E outro, esse aqui é bem grandão, Arqueologia Histórica Brasileira, pela editora UFMG, organizado por Luiz Cláudio P. Simansky e Marcos André Torres de Souza. E é uma reunião de artigos sobre vários temas da arqueologia brasileira. E eu acho legal para saber de uma forma atualizada o que a arqueologia está fazendo aqui no Brasil. A quinta categoria é um livro em outro idioma. Eu tenho alguns também aqui que foram me dando de presente, que eu pedi para trazerem do exterior e não tenho lido. Algumas possibilidades são do Mário Benedetti, Esta Manhã e Outros Cuentos, pela editora Planeta. Ele é bem curtinho, todo em espanhol. E o Benedetti é um dos meus 40 livros de ficção para ler antes dos 40, então a probabilidade de eu ler é grande. Tem esse aqui em inglês, Disfigured, On Fairy Tales, Disability and Making Space, de Amanda Leduc, pela editora Coach House Books. Esse aqui foi dica da Paty, que tem um Instagram muito legal sobre acessibilidade, e esse livro vai falar sobre como é que personagens com deficiência aparecem em contos de fada. E um que eu ganhei de presente do meu amigo Pedro Menchique, que me assiste aqui, beijo Menchique, é o livro Why Trust Science, de Naomi Oreskes, pela editora Princeton. É um livro de filosofia que fala sobre epistemologia. E esse aqui também é um grande candidato, porque eu tô com muita vontade de ler há algum tempo. How to be Perfect, The Correct Answer to Every Moral Question. É como ser perfeito, a resposta correta para todas as questões morais. De Michael Schur, que é o criador do The Good Place, uma série da Netflix maravilhosa. Se você ainda não assistiu, assista. Uma série muito filosófica e muito leve ao mesmo tempo, de humor. E esse livro eu já entendi que tem uma pegada também bem humorada, mas traz as questões éticas importantes da filosofia. E eu gosto de livros assim, de divulgação científica, mas que tem, no caso é divulgação filosófica, mas que tem um bom humor, que tem uma leveza também. Sexta categoria, um livro sobre bruxaria. Tenho muita coisa aqui na minha estante também e tá encalhado. Esse aqui tem décadas, Bruxaria e História, de Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, pela editora Ática. O subtítulo é As Práticas Mágicas no Ocidente Cristão. Ele já tá até amarelado. O professor Carlos foi meu professor na USP e ele vai conceituar algumas coisas ligadas à magia e bruxaria dentro da história. Tenho este da editora Goya, História da Bruxaria, de Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander, com tradução de Álvaro Cabral e William Lagos. É um livro bonito. A Goya é um selo da editora Aleph e eu não sei o quão bom é esse livro, tá? Eu queria ler realmente pra saber. Porque se for um livro que eu não acho tão bom, eu dou, ou eu troco no sebo, alguma coisa assim. E esse aqui, que foi muito bem recomendado pela Inês Barreto, uma pesquisadora brasileira relacionada à história da bruxaria, é o livro Grimório das Bruxas, de Ronald Hutton, pela editora Darkside, selo Macabra. Olha que livro bonito. E a tradução é de Fernanda Lizardo. Tudo muito bonito nesse livro, ele é todo... ele parece que já está anotado, mas ele vem assim da gráfica, tá? Cheio de ilustrações, só que esse é grandão. Próxima categoria, que é a sétima categoria, um livro de autoria trans. E esse aqui, muito provavelmente, o que eu vou ler. Tem esses outros de possibilidade, e eu posso ler mais de um, claro, né, ao longo do ano. Mas esse aqui, em janeiro, já tá marcado. Mau Hábito, de Alana S. Portero, pela editora Marcor, com tradução de BRGB. Esse livro é o livro de janeiro do Piquenique Literário, aqui de São José dos Campos, que é um clube de leitura gratuito. A autora é espanhola e é um livro de ficção, inclusive a autora é medievalista. Outra possibilidade, sempre, Camila Sousa Fichada, uma autora que eu amo, argentina. Esse livro aqui é Sou uma Tola por Te Querer, pela editora Tusquets, com tradução de Joca Rainer Sterron. Um de não ficção é Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, de Paul B. Preciado, que é um filósofo espanhol, e nesse livro tem vários ensaios filosóficos, inclusive sobre a questão da transição que ele fez. Grande parte da filosofia dele tem a ver com a dissidência do sistema sexo-gênero. E esse aqui, dica da Thaís, que é a organizadora, uma das organizadoras do Piquenique Literário, o livro Velhice Transviada, de João W. Neri, pela editora Objetiva.
vai falar sobre o envelhecer das pessoas trans, porque se para todo mundo envelhecer já é um privilégio, imagina para a população trans, que no Brasil é uma das que sofre mais violência e que é mais assassinada. Então eu acho que vai ser um livro muito emocionante e eu tô ansiosa para ler já faz algum tempo. 8ª categoria. Um livro de ficção literária ambientado na ditadura civil-militar empresarial brasileira. Eu tenho alguns livros sobre a ditadura militar no Brasil aqui em casa e eu nunca leio sobre isso. Tá na hora de fazer essa pilha andar. Um dos mais antigos que eu tenho aqui é Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, do Bernardo Kucinski, pela editora Kozak Naif. Outro é o 70, do Henrique Schneider, pela editora Dublinense, que na época era não editora, o selo. E esse aqui, pelo que eu entendi, conta a história de um, entre aspas, cidadão de bem, uma pessoa comum, um homem comum, que tem uma vida tranquila, regrada, na década de 1970, mas ele é confundido com um militante, que é alguém que é considerado subversivo pelo regime, e a história é sobre isso. Outro que eu acho que tem uma premissa muito diferente e é ambientado na ditadura militar é Tupinilândia, do Samir Machado de Machado, pela editora Todavia. Eu gosto muito do livro Crime do Bom Nazista, do Samir. E esse livro aqui se passa no final dos anos 80, não, no início dos anos 80 no Brasil. E aqui é um parque de diversões que vai ser construído por um empresário. Então talvez traga essa questão da ditadura não ser somente militar, mas de ter tido o apoio de vários grupos sociais, inclusive do empresariado. E é um parque de diversões na Amazônia. E a gente sabe que a Amazônia foi um ponto estratégico ali para a ditadura militar. Então talvez essas questões venham à tona nesse livro. E um que eu recém adquiri, mas estou muito afim de ler, é Caderno de Ossos, da Júlia Kodo, que é uma ficção narrada em cima da Vala de Perus, que é um cemitério clandestino em São Paulo, em que acharam várias ossadas de pessoas desaparecidas durante a ditadura militar, e muitas delas não foram identificadas ainda. 9ª categoria, um livro de ficção científica, que é um gênero que eu adoro, e também tenho várias opções aqui em casa. Um deles, que eu já estou há muito tempo com vontade de ler, é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers, pela editora Darkside, com tradução de Flora Pinheiro. Eu ganhei esse aqui do meu amigo Anderson, um amigo secreto lá do Piquenique Literário, mas não foi desse ano que passou, já faz alguns anos e eu ainda não li. Outra possibilidade sempre é a rainha da ficção científica, Octavia Butler. Eu tenho esse aqui, A Parábola do Semeador, pela editora Morro Branco, com tradução da Carolina Caires Coelho, que é o primeiro de uma trilogia. O outro que eu mostrei também é o primeiro de uma trilogia, se eu não me engano. Outro que eu adoro e faz tempo que eu não leio é o Andy Weir. Nesse caso, peguei para exemplificar o livro Artemis, pela editora Arqueiro. Esse é o mesmo autor do Perdido em Marte, que é um livro que eu adoro, e a tradução é de Alves Calado. E esse aqui vai falar sobre viagem à Lua. E outra possibilidade é ficção científica brasileira. E aí eu trouxe Diná Fantástica, Contos de Ficção Científica Reunidos, de Diná Silveira Queiroz, pela editora Instante. E quem me deu de presente foi a querida Essi Regina Candiani. Muito obrigada, Essi. A 10ª categoria é um livro sobre a Palestina. Eu tenho querido muito ler sobre esse tema, por conta do genocídio que está acontecendo lá. No ano de 2024, eu comprei na Festa do Livro da USP alguns livros sobre isso. Em 2025 comprei mais alguns, tá na hora de ler. Eu tenho lido um por ano, mas talvez eu queira ler mais do que isso em 2026. Uma das possibilidades é Quero Estar Acordado Quando Morrer, Diário do Genocídio em Gaza, de Atef Abu Said, pela editora Elefante, com tradução da Gisele Eberspacher. É o diário de um ministro da Cultura da Autoridade Palestina, que estava em Gaza para cumprir uma agenda de trabalho lá em 2023 e começaram os ataques, essa última ofensiva forte que teve lá contra o povo palestino, e ele registra tudo isso dia a dia aqui nesse livro. Outra possibilidade é Sumud em Tempos de Genocídio, de Samah Jabr, com organização e tradução de Rima Awada Zara, pela editora Tabla. Sumud é o termo usado pelos palestinos desde a época em que desafiavam o mandato britânico, expressa um estilo de vida voltado para a resistência. E esse aqui foi escrito por uma médica, psiquiatra e psicoterapeuta palestina, então ele vai ter esse viés, são vários artigos ou vários ensaios sobre saúde mental em Gaza e na Palestina. E esse aqui, Biografia de um Olho, de Ibrahim Nasrallah, com tradução de Safa Jubran, também pela editora Tabla. É a biografia de uma fotógrafa palestina chamada Karima Aboud,
que nasceu em 1893 e morreu em 1940, 8 anos antes da Nakba. Categoria 11, um livro de ficção escrito por autora indígena ou autor indígena. O Daniel Munduruku lançou um aqui no Brasil recentemente, no final de 2025, mas eu ainda não adquiri. E como eu quero desencalhar algumas coisas da estante, os que eu vou mostrar aqui pra vocês são da América do Norte, indígenas da América do Norte que escreveram livros de ficção. Um deles é Indígenas de Férias, de Thomas King, pela editora Dublinense, com tradução de Davi Boaventura. Esse autor é de ascendência Cherokee, vive no Canadá e fala sobre um casal indígena da América do Norte que vai passar férias na Europa, ou melhor, vai viajar pela Europa, não sei em qual época. Outra possibilidade, Todas as Coisas Ferozes, de Cherry de Malin, pela editora Melhoramentos, com tradução de Bruna Miranda. A autora é canadense, nasceu na comunidade Métis da Baía de Geórgia, Ontário, no Canadá. E esse livro fala do desaparecimento do marido de uma moça indígena, que depois de quase um ano, esse marido reaparece, mas não é exatamente ele. Então eu achei interessante a premissa, também um pouco misteriosa. E outra possibilidade é Elatsou, O Segredo Ancestral, de Darcy Little Badger, com ilustrações de Rovina Cavi, pela Editora Nacional, com tradução também de Bruna Miranda, e é um livro de fantasia. A autora faz parte do povo Lipan Apache, do Texas, então também é norte-americana. E a categoria 12, na verdade, ela tem 2 desafios. Eu coloquei um livro de um estado brasileiro que eu nunca li, ou de um país que eu nunca li. E eu gostaria de ler as duas coisas. Eu gostaria de ler de um estado que eu ainda não li e de um país que eu ainda não li. Os estados brasileiros que eu ainda não li, presta atenção, porque se você tiver alguma dica desses estados, deixa aí nos comentários, por favor. Eu ainda não li do Brasil Acre, Amapá, Mato Grosso, Alagoas, Piauí e Tocantins. E eu tenho um livro do Piauí aqui em casa, então acho que é esse que eu vou ler. Não tô lembrando de mais nenhum que eu tenho desses outros estados, que é o livro A Terra Dá, a Terra Quer, do Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, publicado pela editora Ubu, um autor quilombola, um livro de não ficção, que vai falar sobre a nossa conexão com a natureza, como somos interdependentes, né? Eu tô pra ler esse livro também há algum tempo, e agora é a hora. Mas se você tiver dicas desses outros estados que eu falei, pode mandar, do Piauí também. E dos países que eu ainda não li, tem vários. Eu quero priorizar os países da América, que eu ainda não li, e da África também. Da América, eu sei que tem um que eu ainda não li, que eu tenho aqui em casa, que é o Paraguai. Que vergonha, né, gente, não ter lido ainda nada do Paraguai. Mas eu tenho Eu, o Supremo, de Augusto Roa Bastos, pela editora Pinar, com tradução de André Aires. Vai contar a história de um ditador paraguaio, só que ele é grandinho, mas espero que eu consiga ler esse ano. E da América, a maioria dos que eu não li é da América Central, não vou falar todos aqui. E da África, eu vou falar o nome dos países que eu já li. Então, se você tiver dica de algum dos outros países africanos, por favor, me manda nos comentários, que eu quero muito. Eu já li Nigéria, Congo, Argélia, Marrocos, Serra Leoa, Costa do Marfim, Gana, Togo, Camarões, Ruanda, Somália, Angola, Moçambique e África do Sul. Então, qualquer outro também se encaixaria nessa categoria. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado das minhas metas, dos meus 12 livros para 2026. Eu sei que não é exatamente o que a maioria das pessoas faz, mas foi um jeito que eu encontrei de tornar um pouquinho mais leve a meta, já que eu já tenho livros fixos para ler nas minhas listas de 40 livros para ler antes dos 40 anos. E aí, desse jeito, eu tenho possibilidades, eu tenho mais flexibilidade ao longo do ano de escolhendo o que eu vou ler. Tá bom? Um beijo pra vocês. Já deu seu joinha? Não esquece. E fica aqui no canal, porque a gente vai ter muito bom conteúdo agora em 2026, tá? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!